Voltamos a falar do tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros. O presidente Lula assinou o decreto que estabelece as diretrizes da lei da reciprocidade. A medida é considerada uma opção para o Brasil responder ao aumento de tarifas anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sobre este assunto, recebemos o relator da lei da reciprocidade no Congresso, o deputado federal do Cidadania de São Paulo, Arnaldo Jardim, a quem eu já agradeço a gentileza da entrevista. Deputado, um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Soraya. Eu que agradeço a oportunidade. Nós tivemos uma discussão muito rica sobre essa lei realmente no Congresso Nacional. Aconteceu em abril. No Senado foi relatora da matéria a nossa querida senadora Tereza Cristina. Eu fui o relator na Câmara dos Deputados. Nós conseguimos, numa convergência importante, aprovar esta legislação por unanimidade. Eu destaco isso porque muitas vezes se pensa que ela pode ser usada politicamente em uma alternativa e nós queremos preservá-la como um instrumento de defesa do interesse nacional. E é isso que ficou muito claro durante o debate da lei de reciprocidade que o Congresso aprovou. O que houve no Diário Oficial de hoje, anunciado ontem, foi que o governo regulamentou todo o procedimento para que isso possa ser utilizado. Nós temos regras, as regras, no meu entender, que o governo ontem anunciou, publicada hoje no Diário Oficial, vem de acordo com o espírito da lei, ou seja, para que ela possa ser usada, tem que ter um fato motivador que deve ser apresentado. Esse fato tem que ser analisado por um comitê de ministros dentro do Executivo, tem que se ouvir os setores diretamente vinculados àquela matéria e daí o governo pode realmente acionar um conjunto de normas. Essas normas passam aí, por isso o nome reciprocidade, Soraya e todos que nos acompanham aí pela Jovem Pan, passa por ser uma alteração de tarifa de importações, passa por ser sanções comerciais. Pode se incluir entre as medidas a possibilidade de sustar algum acordo comercial que esteja em vigor. E, além disso, ela pode também preconizar você sustar regras de propriedade intelectual, coisa que, entre o conjunto de nações, é cada vez mais uma das ferramentas para se discutir equilíbrio diante de sanções tarifárias. Então, hoje nós temos isso realmente agora regulamentado, podendo ser usado. Agora, deputado, justamente sobre isso, já é o momento de colocar na prática a lei da reciprocidade ou ainda é preciso esperar um gesto até do governo americano? Olha, eu vou responder com fatos. Eu estou nesse instante aqui na sede da FPA em Brasília. Já temos aqui hoje lideranças as mais importantes do setor do café, do setor de suco de laranja, do setor de carne, para mencionar aqueles que, em termos de volume, são os que mais concentram as negociações com os Estados Unidos. Nós vamos discutir agora com essas lideranças. Temos conversado informalmente, mas hoje é uma reunião formal. O Executivo, hoje à tarde, também reúne lideranças não só dos segmentos do agro, mas da indústria, para discutir. E o governador Tarcísio toma uma medida importante, que é em São Paulo também, que é o estado mais afetado, mais impactado, por conta de não só ter um impacto no agro, mas ter impacto, por exemplo, na Embraer, no setor de exportação industrial também, para discutir essas medidas. O que nós vamos, Soraya, discutir com essas lideranças? Primeiro, estimulá-los para que o que estão fazendo seja feito mais intensamente, é buscar contraparte dos importadores dos Estados Unidos. Eu estou mencionando, por exemplo, vou pegar o caso do café. Por coincidência, 10 dias atrás, foi lá em Campinas, se reuniu o Secafé, o Conselho de Exportadores do Café, reuniu 35 países. Eu participei lá do encontro. Várias lideranças estiveram do Brasil, desses países todos que compram do Brasil. Então, acionaremos aqueles que compram o café, que processam lá nos Estados Unidos e distribuem.
A mesma coisa do suco de laranja, que tem uma cadeia toda no próprio Estados Unidos, em que o nosso suco chega lá a granel, em navios tanques, são empacotados, algumas adições são feitas, customizado, se distribui no mercado americano e assim por diante. Esses contrapartes que fazem negócios, que têm uma estrutura de pessoas contratadas, que processam as exportações que lá chegam, nossas, devem ser partícipes nesse esforço para buscar negociação. Então, você me fez uma pergunta, desculpe estar me estendendo, mas é só pela importância do tema, e a resposta é: ainda não é hora de acionar a lei de reciprocidade, é bom tê-la regulamentada, mas antes precedê-la de intensas buscas de negociações. Nós estamos empenhados nesse sentido. Deputado, bom dia, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Eu vou trazer uma pergunta, eu queria que o senhor respondesse também de uma maneira mais breve, porque a gente tem outras para fazer também. O governador do Espírito Santo, agora há pouco, a gente ouviu uma sonora dele, e ele dizendo: precisa ver como é que isso vai funcionar, não pode ser um duelo de tarifas, ele disse, manda uma de 40%, a gente manda outra de 40%. Isso é estudado caso a caso? Como é que funciona? Já aproveitando até uma pergunta dele, deputado. Primeiro, acho que tem razão o Renato Casagrande quando eu ouvi as entrevistas que vocês colocaram por ele, porque imagine, então, reciprocidade, 50%, agora a gente replica 50%, vai 60%, não seria cabível, né? Então, a ideia é realmente esgotar a negociação. Você dá um passo, Roberto, quando você pergunta se essa negociação deve ser em bloco ou deve ser por segmento. Eu considero que deve ser por segmentos. São realidades muito distintas. Não dá para unificar isso de uma forma geral. Tem características diferenciadas. Por exemplo, nós temos a exportação de aços planos para os Estados Unidos. O próprio presidente Trump denuncia que quer os carros americanos concorrendo com os carros importados da Ásia, da Coreia, da China, que ele está taxando. Para que os carros americanos tenham competitividade, precisa ter menor custo. O nosso aço, taxado em 50%, tá certo? Vai aumentar o custo de fabricação do automóvel americano. Então, você veja que a resposta me parece correta, caso a caso, produto por produto, com suas peculiaridades. Alan Gani, a sua pergunta, Gani. Bom dia, deputado. Aplicar a reciprocidade não seria aplicar uma arma que se volta contra a gente mesmo, à medida que traz mais inflação internamente, encarece o processo produtivo das indústrias? E esse raciocínio, inclusive, vale para os Estados Unidos, ou seja, a tarifa protecionista, ela atinge mais quem a aplica. O senhor concorda? Eu concordo, Alan, e não fico feliz por ter que reconhecer isso. Você veja só que os próprios Estados Unidos, quando determinam essa tarifa, vão ter um impacto. Nós brincávamos ontem aqui, estou dizendo, para usar uma expressão mais coloquial, no breakfast americano. O americano senta de manhã, come lá o seu bacon, a nossa carne, o hambúrguer, tá certo? Toma o suco de laranja, a maior parte dele vem do Brasil, toma o café, e o Brasil é o grande supridor também do mercado americano. Vai ter um impacto ali na inflação americana. E nós escalarmos também importações, vamos relembrar, todos já sabem isso, mas que nós somos deficitários. Os Estados Unidos vendem mais para nós do que importa do Brasil. Ou seja, nosso saldo é negativo para o Brasil, é positivo para os Estados Unidos, diferente do saldo que os Estados Unidos tem com relação ao resto do mundo. O Trump se motivou e argumentou toda a sua narrativa, consistiu ela com base num déficit americano que ele quer evitar. No nosso caso, eles têm superávit. Então, acho que nós taxarmos a importação de máquinas, equipamentos, terá impacto aqui no Brasil. Não é a melhor escalada. Então, esgotar
exaustivamente toda a negociação. Ala, você tem toda a razão, no meu entender. Conversamos com o relator da Lei de Reciprocidade no Congresso, o deputado federal do Cidadania aqui de São Paulo, Arnaldo Jardim, a quem eu agradeço mais uma vez a entrevista. Deputado, um bom dia para o senhor. Muito bom dia, um abraço a todos.